Para o artista, a arte pode ser uma nova forma de interpretar o mundo, um meio de libertação e, às vezes, até mesmo uma obsessão. Mas pode ser também uma cura. Para a japonesa Yayoi Kusama, é tudo isso junto. Aos 84 anos, ela continua produzindo com todo o gás, tendo mostras em vários países. Aqui no CCBB do Rio, a exposição Obsessão Infinita é a chance dos cariocas entrarem em contato pela primeira vez com o fascinante olhar de Yayoi Kusama. Esta é a primeira panorâmica da artista no país, uma retrospectiva das 6 décadas de carreira, com cerca de 100 obras feitas entre 1949 e 2012. A produção de Yayoi Kusama transita por diversas artes: pintura, escultura, colagens, instalação e performance. Em todas elas, uma marca: pontos e bolas em profusão. Uma estética muitas vezes minimalista. Os detalhes são essenciais e a complexidade parte de objetos simples em repetições, acumulações. O professor de arte contemporânea da UERJ, Marcelo Campos, comenta: a gente tem que pensar na etnicidade. Ela é uma japonesa no cenário da arte e ela traz esse vínculo, né? A própria referência ao círculo, ela mesma vai declarar, é uma referência aos elementos essenciais, ao sol, à lua, ao globo terrestre. Ela mesma vai declarar essa situação, não é uma interpretação livre, né? Ela mesma vai assumir isso. E ela, além disso, essa artesania, né? Essa artesania minuciosa, ainda que numa ação muito direta de produção, ela é uma artesania inegavelmente ligada à cultura oriental. Com certeza ligada a uma questão ritualística, da própria repetição, né? Do próprio tempo como um mantra ou coisa parecida, né? O tempo repetido obsessivamente. Imagens do inconsciente são substrato para a arte, como neste espaço coberto de espelhos e repleto de objetos fálicos, elementos também muito presentes nas peças de Kusama. Aqui a artista brinca com o olhar do espectador e propõe uma outra lógica, mais próxima do surrealismo do que da realidade. Por sofrer de esquizofrenia desde criança, Yayoi Kusama sempre conviveu com as alucinações. Muitas vezes via bolinhas em todo lugar. Mais tarde, o transtorno obsessivo-compulsivo também passou a fazer parte da rotina da artista. Mas o que poderia transformar a vida de Kusama num inferno veio para salvá-la. Pintando bolinhas obsessivamente, ela criou um estilo próprio e transformou o veneno em remédio. Fez da loucura a força motriz para a arte. Essa pintura ela é muito mais do que uma representação, do que uma composição. Ela é um gesto performativo de um corpo que se dedica obsessivamente à produção dessa situação, mais do que a decoração de um espaço, né? Ou a aplicação de uma referência geométrica a um elemento como uma pintura, um objeto, uma instalação. Ela vai até os limites do corpo para produzir obsessivamente as peças que ela produz. Conhecida como a Princesa das Bolinhas, ela é hoje uma das mais reverenciadas artistas pop japonesas. As obras de Kusama chegam a atingir cifras milionárias. Nada mal para quem quase foi impedida de seguir este caminho. Nascida em 1929 em Matsumoto, no Japão, a inclinação de Kusama para as artes se manifestou ainda na infância. Preenchia o que encontrava pela frente com pontinhos e bolinhas, para mostrar aos outros como via o mundo, e também como uma espécie de fuga da realidade. A família de classe média tradicional não aceitava e reprimia o dom da menina. A mãe chegava a destruir os desenhos da filha.
Mas Kusama passou a desenhar escondida e encontrou aí um sentido para a existência. Não à toa, ela afirma que na luta contra os problemas psiquiátricos foi a arte que a fez escapar do suicídio. Ao longo da carreira, Kusama já produziu milhares de obras. No fim dos anos 50, desenvolveu a série Infinity Nets, ou Redes Infinitas, pinturas minimalistas compostas de minúsculos pontinhos, que a fizeram conhecida e respeitada no meio artístico. Em 1957, aos 27 anos, mudou-se para os Estados Unidos e lá pôde mais livremente dar asas à imaginação. Criou as primeiras esculturas, experimentou a arte performática e conviveu com a vanguarda americana. Andy Warhol, Joseph Cornell e Claes Oldenburg foram alguns dos amigos artistas com quem trabalhou em Nova York nos anos 60. Em happenings cheios de cores, dança e muitas vezes nudez e orgias, a japonesa protestava contra guerras e contestava os costumes da época, defendendo o feminismo, os direitos civis e o amor livre. Uma atitude política e engajada que chamou a atenção da crítica e a tornou um ícone da pop art. Há performances onde as pessoas, na maioria das vezes nuas, né, ocupavam pontes, ocupavam praças, ruas. Era a época da Guerra do Vietnã. E ela colocava sua arte um pouco a serviço disso, né? Em favor de uma discussão e de um protesto. E ela vai aplicar essa sua referência, essa marca, né? Kusama, em distintos elementos, em cavalos, no corpo das pessoas. E nessas situações ela era fotografada, filmada, saía em revistas. Então o trabalho dela sempre dialogou com uma espécie de publicização. Nesta instalação, somos convidados a conhecer a artista na intimidade, porque este ambiente reproduz a sala da casa de Kusama como vista por ela, pontinhos coloridos por todo lado. Já neste outro espaço, as bolinhas surgem e desaparecem, mudam de lugar e se multiplicam, como numa alucinação. Um truque de ilusão de ótica feito com lâmpadas e espelhos, com um efeito impressionante. Somos envolvidos numa experiência sensorial, uma viagem através do olhar de Yayoi Kusama. Para Kusama, as bolinhas ou polkadotes, como são chamadas por ela, são símbolos que remetem a um desejo de transcendência. A artista já afirmou que cobrir-se de bolinhas representa uma forma de esquecer de si mesmo para se fundir com o universo. Na obra da japonesa, a ideia de obliterar-se ou desaparecer lentamente é recorrente e implica a anulação da personalidade individual para se integrar a algo maior, como a natureza ou o cosmos. Não por acaso, esta parte da exposição é chamada de a Sala da Obliteração. Não parece, mas este quarto era todo branco. Foi ornamentado pelos visitantes com bolinhas adesivas. Ao propor uma atividade lúdica, Kusama compartilha com o público a obsessão e a paixão pela arte. Te dão essas diversas bolinhas, você aqui pode usar a sua criatividade, como você bem entender. Quando eu entrei, pensei que tinha sido ela que tinha feito, mas aí chegando aqui não, os próprios visitantes que podem fazer a obra de arte deles também, né? E ver até compreender mais ou menos a obsessão dela que ela tem também pela arte, né? Depois de viver por quase 2 décadas nos Estados Unidos, em 1973, Yayoi Kusama voltou ao Japão para tratar do transtorno obsessivo-compulsivo que se agravava.
Hoje ela vive por vontade própria em uma clínica psiquiátrica em Tóquio, mas passa os dias no ateliê, que fica perto da instituição, trabalhando em novas invenções. Da produção atual na exposição Obsessão Infinita, podem ser vistas 36 telas pintadas em 2012. A mostra Obsessão Infinita fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio até o final de janeiro. Daqui vai para o CCBB de Brasília e depois para São Paulo, no Instituto Tomi Otaki. E o Andante fica por aqui. Gostou da matéria? Envie sua opinião para produçãoandante@gmail.com e continue conectado ao nosso programa nas redes sociais Twitter e Facebook. Lá você confere dicas culturais e assiste às outras edições do Andante. Conheça também nossas outras produções na tvuerj.com.br. Tchau, até a próxima!